Mais um programa Igreja Presente chegando para você de todo o nosso Brasil, aqui com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scher, que é arcebispo aqui de São Paulo, que nos recebe de maneira muito carinhosa, para falar com você que está aí acompanhando mais uma vez o nosso programa. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui neste domingo de Ramos. Começamos a Semana Santa. Muito obrigado e obrigado a vocês pela companhia. Bom domingo de Ramos. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Este é o título, o nome litúrgico deste domingo, com o qual a Igreja inicia a celebração da Páscoa. Então, hoje é um dia muito especial, um dia de aclamação a Cristo, é um dia de iniciar realmente a vivência da Páscoa deste ano de 2015. Dom Odilo, a gente começa essa Semana Santa, eu vou dizer dessa maneira, fazendo essa catequese que normalmente nós fazemos com o povo de Deus. Esse domingo de Ramos nós começamos de uma maneira, parece que mais felizes, mais, como o senhor mesmo disse, aclamando, e depois parece que nós vamos caminhando com Jesus passo a passo, vou usar essa maneira como o povo às vezes diz, nos entristecendo para depois viver a Páscoa do Senhor. Começamos felizes essa Semana Santa? É por aí que nós devemos começar? Começamos felizes e terminamos ainda mais felizes. Mas nesse meio nós vamos nos entristecendo para depois ficarmos felizes de novo. Bem, não é o caso de se entristecer, mas nós somos convidados a acompanhar os passos da paixão. E é claro que no Domingo de Ramos a tônica é a alegria, mas ao mesmo tempo essa alegria já leva a várias interrogações. É porque a paixão de Jesus de fato já começa no Domingo de Ramos. Então, no Domingo de Ramos, ao mesmo tempo que tem o povo que aclama, as crianças, os jovens que aclamam Jesus, há aqueles que tramam a morte de Jesus e decidem matar Jesus. Foi no Domingo de Ramos. E aí a Igreja revive este drama liturgicamente. Não é necessário que isso se tenha passado durante uma semana na vida de Jesus. É possível que na vida de Jesus isso se tenha passado durante mais dias ou menos dias, mas na liturgia nós colocamos esquematicamente isso dentro de uma semana. Então, não é questão de se alegrar e entristecer, é acompanhar os passos da paixão e unir-se. A Igreja convida a unir-se aos passos de Cristo na paixão para, com Ele, viver também esta dimensão da morte. Morte é tudo aquilo que levou Jesus à morte, a violência, a injustiça, digamos assim, a não escuta de Deus. E para com Ele ressurgirmos, isto é, vivermos a vida nova no Espírito Santo que Ele nos trouxe mediante a ressurreição. Então, a questão não é simplesmente de ter sentimentos humanos de alegria ou tristeza, são dimensões justamente da nossa fé, né, em Jesus Cristo e no mistério da Páscoa de Cristo, o mistério central na nossa redenção, que nós somos convidados a viver durante esta Semana Santa. E, Dom Odilo, a gente consegue fazer, a gente vai pensando na Semana Santa, você que também está em casa, vai pensando na Semana Santa, nesse Domingo de Ramos, a gente consegue fazer um paralelo, trazer para os dias de hoje esse Domingo de Ramos? Por que eu estou comentando sobre isso? Nós estamos sabendo de tantos martírios que estão acontecendo na região da Síria. Há dias atrás, tanto o senhor como eu pudemos presenciar a presença do arcebispo greco-melquita da Diocese de Homs, que é lá na Síria, né? E este homem de Deus está vivendo de perto e está acompanhando tudo aquilo que está sendo feito contra os cristãos, não é? Pelos radicais, pelos os extremistas. E eu perguntei para o arcebispo, ele foi muito pronto em me dizer, eu perguntei para ele assim, e a cruz faz parte do dia a dia dos cristãos lá? Ele faz. Sempre os cristãos ou são martirizados através de serem degolados ou alguns são colocados na cruz. Nos dias de hoje, em 2015, nós estamos vendo o martírio de tantos cristãos, Dom Odilo. É verdade, né? É um tempo de mártires, né? Na Síria, mas também ali pertinho, no Iraque, mas também um pouco mais longe, no Afeganistão, no Paquistão, mas também na África, né? Na Nigéria, em várias partes da África. Vivemos um tempo de mártires e de perseguição religiosa aos cristãos. Claro, outros grupos religiosos não cristãos também estão sofrendo perseguição religiosa e martírios, mas de maneira particular os cristãos. E o martírio, claro que é sempre um fato doloroso, de desrespeito profundo à pessoa,
Mas, ao mesmo tempo, o martírio é um testemunho forte da fé. E por isso a igreja até diz, né, os mártires são a glória da igreja, porque são as grandes testemunhas da fé que tiveram a coragem de ir até o fim na sua fé, até o ponto de darem a vida pela sua fé e não renunciarem à fé. Isso que está acontecendo, né, justamente. Muitos cristãos, por exemplo, nessas situações lá da Síria, do Iraque, bastava ele dizer, não, esquece, eu não sou cristão, o que eu devo crer mesmo? Ah, então tá bom, pronto. E renunciar à própria fé, eles teriam a vida poupada, eles não teriam seus bens roubados, eles podiam continuar tranquilamente lá. Mas eles não renunciam à fé, mesmo se tiver que morrer, esta é a minha fé. E Dom Arbaque, que é o arcebispo greco-melquita, lá da Diocese de Homs, na Síria, um fato que ele me contou que me chamou muita atenção, Dogílio, que ele contou lá também para os bispos da CNBB, onde estavam reunidos, falou que os cristãos têm 3 opções. A primeira, quando chega um extremista, se converter imediatamente para o lado muçulmano. É a primeira opção. Se não há conversão, você é convidado a pagar um imposto altíssimo. Torna praticamente escravo. Que é para financiar os extremistas, financiar a vida deles. É um escravo, mas é um imposto muito altíssimo. Ou terceira opção, que é a morte, ou tentar fuga, né? Mas normalmente é a morte que acontece. Por que eu lembrei disso? Porque o senhor falou do testemunho. Muitos preferem e seguem e dão testemunho da terceira opção. Não se convertem, não pagam imposto e dão a vida por Cristo. E não fogem também. Não fogem. Mesmo assim, é claro que as pessoas tentam também salvar a vida. E é também justo que tentem salvar a vida fugindo. Por isso, este bispo da Síria, ele falou do imenso drama dos refugiados, dos muitos cristãos da Síria que vivem agora fora da Síria, totalmente dependendo de serem acolhidos. Muitos vivem no Líbano, na Jordânia, na Turquia, mas também no Brasil, na Argentina, na Austrália, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Então, é uma grande diáspora dos cristãos. E o drama é que ali os cristãos cada vez vão ficando menos, justamente naquela terra que foi a que recebeu o primeiro anúncio ainda dos apóstolos, né? A Síria foi evangelizada no tempo dos apóstolos. São Paulo se converteu às portas de Damasco, né, capital da Síria, e ali já havia cristãos, né, no tempo de São Paulo. De modo que é uma pena que estes lugares que tiveram as origens do cristianismo praticamente fiquem sem cristãos. A mesma coisa no Iraque, que é a Mesopotâmia, ali também havia comunidades cristãs desde o primeiro século do cristianismo, né? E está ficando cada vez com menos cristãos. Norte da África, também a mesma coisa. Então, a questão que se coloca é o que nós podemos fazer, né? Ficamos indiferentes, né? Lembramos o que o Papa pediu logo no começo da Quaresma, né? Não globalizar a indiferença, mas na dimensão da misericórdia, nos solidarizar com as pessoas que sofrem. Se não podemos ir lá, fazer alguma coisa por eles lá, bem, podemos rezar. E o Papa pergunta, mas será que a oração resolve alguma coisa? Ele diz, sim, a oração resolve. A oração feita com fé é importante, é importante. Então, rezar por esse povo. Mas o bispo também de Homs, né? E ele está lá, ele não fugiu não, ele ficou lá, também ele exposto sempre a perigo. A catedral dele foi praticamente destruída, a casa do bispo destruída, afinal a cúria destruída. Tem 2 bispos desaparecidos, 2 bispos sequestrados, não sabem onde estão, padres sequestrados, desaparecidos, outros martirizados. Ele está lá para dar força aos cristãos e permanecer lá e dar justamente essa força. Então ele disse, olha, eu tenho que estar ali e dar o máximo de apoio para que os cristãos não vão todos embora. Então ele também estava apelando para que houvesse um apoio concreto para poder ajudar a manter, né, sustentar até mesmo, né, a igreja na Síria e os cristãos na Síria. E para isso nós temos agora na Semana Santa uma boa oportunidade. Sexta-feira. Então, você já ouviu falar da Sexta-feira Santa já, né? E também da coleta na Sexta-feira Santa, que é para os lugares santos? Pois é. Essa coleta já é feita há muito tempo, mas não entrou muito ainda. Nós temos que trabalhar mais. Então, em todo o mundo, na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica promove uma coleta entre os católicos
para recolher ofertas em favor da presença dos cristãos e da igreja nos lugares santos. O que são os lugares santos? Lugares bíblicos. Então aí é a Terra Santa, né? Palestina, Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, Turquia, Egito, Chipre, né? Sobretudo ali das origens cristãs, né? Todo o Oriente Médio. Ali a igreja está debaixo de muita pressão, os cristãos debaixo de muita pressão, só conseguem estar lá se forem ajudados e se houver a solidariedade de todos nós. Então, na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, lembre disso. Faça a sua oferta. Normalmente é na celebração da tarde, quando se celebra, né, a recordação da paixão de Jesus, também se faz uma coleta. É aquela coleta, né? Faça a sua oferta, pensando nesses irmãos que estão precisando deste gesto, deste apoio, para poderem estar lá, continuar a dar o testemunho da fé, mesmo no meio de perseguição, de ameaça, de muito sofrimento, mas ali onde a nossa fé foi pregada por primeiro, onde a nossa fé nasceu. Pense nisso com carinho, porque naquela região nem os próprios muçulmanos estão conseguindo emprego, quanto mais os cristãos que estão por lá. Ajude, colabore. Vamos então para encerrar o programa de hoje? Uma palavra final, Semana Santa e a bênção para nós. Então, nem sei o que dizer com tanto assunto, né, da Semana Santa, mas claro, você pode participar da sua igreja, sua paróquia, onde quer que você esteja. Só vou encorajar a participar mesmo. Não se contente em ir apenas um dia durante essa semana. Olha, começa hoje, domingo de Ramos, mas depois tem sobretudo o Tríduo Pascal, que começa quinta-feira santa no entardecer, tem a missa na ceia do Senhor. Sexta-feira santa, sobretudo tem às 3 horas da tarde a celebração da paixão, depois a procissão, a via sacra, né, o Senhor morto, assim por diante. Sábado santo é um dia de penitência e de preparação. Sábado santo à noite tem belíssima celebração da vigília pascal e domingo da Páscoa. Então é a Semana Santa, a Semana Maior, semana que é um verdadeiro retiro espiritual para os cristãos, para os católicos. Lá na sua comunidade participe, você vai aproveitar muito. E é muito importante que a gente, deste modo também, alimente a fé, participe da vida cristã mais intensamente. Para muitos, talvez, esta vai ser uma semana de férias. Para nós não deve ser semana de férias, né? É que pena que o apelo a fazer férias, a viajar, é mais forte do que viver a Semana Santa. Semana Santa, existe a folga justamente para dar condições a viver melhor esses momentos litúrgicos e religiosos. Bem, quem não é cristão, quem não é católico, faz como achar bem, mas para nós católicos, para nós cristãos, esses dias devem ser vividos com profunda religiosidade. Eu convido você a fazer isso de boa vontade, com muita alegria. Certamente vai ter uma grande bênção de Deus para você. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.